Porque o governo lançou nesta sexta-feira um pacote de projetos de lei que foi enviado ao Congresso, que inclui o endurecimento de penas a quem atentar contra o Estado Democrático de Direito. No texto do chamado Pacote da Democracia, a pena para quem organizar ou liderar movimentos considerados antidemocráticos aumenta de 6 para 12 anos de prisão. Se ele for aprovado, esse projeto de lei também vai aumentar de 8 para 20 anos a pena para quem financiar movimentos antidemocráticos. Essa proposta também aumenta de 6 para 12 anos a punição para quem atentar contra a integridade física e a liberdade do presidente, do vice, do presidente do Senado, da Câmara, dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República. Por fim, o projeto aumenta de 20 para 40 anos a pena para quem atentar contra a vida desse grupo de autoridades, se for caracterizado que havia finalidade de alterar a ordem constitucional democrática. Assunto importante que repercute por todo o país. Vamos a Brasília, a capital federal. José Maria Trindade. Zé, eu li vários comentários acerca desse projeto, esse pacote da democracia. Como avaliou esse projeto, essas sugestões do governo federal? Esse endurecimento da legislação se justifica após os atos do dia 8 de janeiro ou houve exagero na sua avaliação? Este pacote lançado pelo governo é um pacote antidemocracia. Há pouco tempo, o próprio grupo que está no poder hoje debatia no Congresso Nacional e evitou a votação de um projeto que tornava crime hediondo, por exemplo, ações contra o governo, invasão de prédios públicos, invasão de propriedade privada. Aí o próprio grupo disse: isso aí vai criminalizar movimentos sociais. Essa é uma frase bonita, dita lá atrás: criminalizar movimentos sociais. Uma defesa do MST e uma defesa exatamente de manifestações pesadas, de invasão de prédios públicos, de quebra-quebra, de interrupção de estradas e principalmente entrada em patrimônio privado, e isso é crime. Lá atrás, esse mesmo grupo que agora defende medidas duras assim, dizia o seguinte: com a legislação dessa não há como se manifestar. E agora o próprio governo se aproveita de um momento de debate intenso e de fragilidade mesmo. Você imagina, ninguém aqui, quando discute esses assuntos, quer passar a mão na cabeça e defender, por exemplo, quem agrediu o ministro Alexandre de Moraes e família no aeroporto lá em Roma, né? Ninguém defende aqui, mas as pessoas precisam ser julgadas com base na lei. As pessoas precisam ter direito à justiça. Ninguém aqui, quando o Pavinato fala com esta certeza toda sobre essas prisões preventivas definitivas, né? Ninguém diz que invasão de prédio público e quebra-quebra do Supremo e tal, isso é correto. O que eu defendo é que eles sejam julgados um a um, atribuída a culpa que lhe cabe, julgados e se condenados, que cumpram a pena. Não antecipar a pena. Muitos ali serão inocentados porque estavam em outro lugar, estavam em outro local. Eles não foram presos no mesmo momento de invasão, mas eles já terão cumprido pelo menos parte da pena, ou até a pena toda, se a pena for menor. E aí, quem é que vai devolver isso? Nunca. É por isso que a justiça coloca essa proteção contra a prisão preventiva eterna. Esse projeto de lei, ele antecipa as penas, ele é muito rigoroso e contra pessoas, porque as instituições têm que ser protegidas. Pessoas não, todas as pessoas são iguais perante a lei segundo a própria Constituição. E esse projeto de lei define ali que algumas pessoas são mais iguais do que as outras, que são os presidentes de poderes, né? E eles serão protegidos. Eu sinceramente, naquele atentado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em campanha, eu vi que poderia mudar alguma coisa, porque a tentativa de assassinato contra um candidato ou contra um presidente da República é realmente pouco. Mas a Lei de Segurança Nacional já dobra a pena quando a intenção for política. E foi o caso lá para o Adélio. O Adélio só não foi considerado culpado e condenado pelo dobro da pena porque foi considerado inimputável,
né? E está até hoje trancafiado num local seguro e cuidado como se fosse que tentou um assassinato, mas uma pessoa que é perigosa e continua assim. Mas já existem leis e aprovar algo assim dá a impressão de que está tentando fazer um arcabouço jurídico para justificar o que está acontecendo hoje. O ministro Flávio Dino disse que não se aplica a esses presos que estão aí, que nós acabamos de discutir, mas aplicarão no futuro. E é uma medida dura para evitar exatamente a possibilidade de manifestação contra agentes públicos. O Pavinato gosta de dizer, e eu repito sempre, ninguém é chamado em casa e é obrigado com uma arma ou com qualquer objeto para ser ministro do Supremo, para ser presidente da República, para ser presidente da Câmara. As pessoas lutam por essa posição e tem que assumir o ônus de ser aprovado ou não aprovado. Esta é a realidade. Não é sempre que um presidente de poder é rechaçado nas ruas. Às vezes ele é aplaudido, sim. Então resta a eles merecerem aplausos e não reprovações. O ônus e o bônus. É isso, estamos repercutindo o lançamento desse pacote da democracia. Cristiano Beraldo, também queremos escutá-lo. Foi uma coincidência essa proposta ter sido feita ou divulgada após um episódio de aparente falta de respeito ou agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal? Não há coincidências nesse ambiente, não é? Obviamente, há uma circunstância de querer aproveitar o que houve com o ministro Alexandre de Moraes para fazer um gesto, para aprovar uma lei que trata especificamente de casos que aconteceram não só com o ministro, mas também em relação ao 8 de janeiro, a todo o contorno que se quer dar aos eventos do 8 de janeiro. Mas o fato concreto é que esse não é o problema do Brasil. Vejam, vai de 6 para 12 anos. Aí você imagina aquelas pessoas que querem dar um golpe, querem depor o poder constituído, se reúnem e falam, pessoal, vamos desistir do nosso plano, porque agora a pena passou para 12 anos, é muito tempo. Ora, isso não existe. O grande problema do Brasil não é a pena. O problema do Brasil é o cumprimento da pena, é a progressão do regime, é o que existe dentro das cadeias e dos presídios brasileiros, em que condenados por crimes bárbaros ficam lá recolhidos e continuam cometendo crime, seja com assessoria interna de pessoas que se corrompem para participar desses esquemas, seja no vai e vem de ditos advogados, mas que na verdade são parceiros do crime, das visitas íntimas que recebem. Temos aí diversos vídeos de pessoas que entram com a desculpa da visita íntima, cheia de celulares, de drogas, de arma, etc. Isso é que precisa acabar. Olha, você vai ficar 6 anos preso, mas você vai ficar preso numa prisão de verdade, recolhido do convívio de qualquer outra pessoa, para que você compreenda e sirva de exemplo para os demais. É isso que o Brasil precisa, não só no caso de se atentar contra a normalidade democrática, mas, sobretudo, nos casos que atentam contra a população comum, eu e você que pagamos a conta. Eu quero sair na rua e ver que os vagabundos estão com medo de cometerem seus crimes, porque estão sendo efetivamente presos e, ao chegarem a uma audiência de custódia, não estão sendo soltos e liberados antes mesmo do que aqueles policiais que o prenderam. Isso é que precisa ser corrigido no Brasil. Não adianta este faz de conta, vamos aumentar a pena, como se aumentar a pena desestimulasse qualquer tipo de cometimento de crime. Vejamos o que acontece nos números, o que podemos tirar dos números da violência
que saíram agora ontem, se não me engano, falando sobre taxas de homicídio, atentado contra a vida, tirar a vida de uma pessoa. Os números de uma cidade como Macapá são inacreditáveis, inaceitáveis. Deveria haver uma intervenção em Macapá, no estado do Amapá, em razão dos números que apresenta de homicídios por 100 mil habitantes. Números absurdos comparados com qualquer lugar do mundo. Mas não. A violência em alta no Amapá, e o que acontece? A União fica despejando lá cada vez mais dinheiro. Porque a incompetência dos gestores desses estados, Bahia também, números absurdos. Os gestores desses estados, curiosamente, 2 estados que citei aqui, muito ligados a Lula, estão lá recebendo um bônus pela incompetência na educação, pela incompetência na segurança pública, pela incompetência em transformarem os seus respectivos estados em um ambiente seguro e próspero para a sua população. A prosperidade que se vê nesses estados está para os políticos, não para a população. Este é o grande absurdo do Brasil. O Brasil que solta figuras como Sérgio Cabral, André do Rap, que citamos aqui mais cedo, Zé Rainha Júnior, tantos outros, agora acha que vai pôr ordem na casa institucional e democrática, aumentando os anos de cadeia para quem atenta contra o Estado Democrático de Direito. Isso é uma bobagem, isso é um aceno ridículo, isso é uma cortina de fumaça de quem não quer olhar e colocar a mão nos verdadeiros problemas que a sociedade brasileira tem. Agora estão aí, todos oriçados para poder dificultar o acesso às armas da população de bem, que diante desses números absurdos precisa se defender, porque claramente a polícia não está tendo condição de fazer o seu trabalho, apesar de que é preciso reconhecer, em grande parte, a polícia quer sim pôr ordem na casa, mas a dinâmica institucional, sobretudo no que diz respeito à própria justiça, favorece o vagabundo. E nós ficamos refém dessa sistemática. Este é o grande absurdo, mas disso ninguém quer tratar. Neste problema, ninguém quer colocar a mão. É isso, pacote da democracia em análise com os nossos comentaristas. Vamos a Brasília. Dantas, muitas pessoas aqui no chat falando, políticos mais uma vez legislando em causa própria. Agora, essa proposta do governo não detalha de maneira minuciosa o que seria um ato condenável por atentar contra o Estado Democrático de Direito. É preciso ter cautela com textos genéricos, né? Ô Daniel, parece que você leu a minha mente, porque eu tinha aqui feito uma anotação justamente sobre isso. Eles falam em atentado contra a democracia, contra a integridade de ministros, fala aqui contra movimentos antidemocráticos. Me parece uma situação muito parecida com o PL das fake news. O PL que se propõe ou que se propunha a combater o que eles chamam de fake news, de desinformação. E a gente já entendeu, primeiro, que não existe o conceito de fake news definido. Então se quer legislar sobre algo que ainda não foi devidamente apreciado, o conceito em si, porque é um conceito subjetivo, como o próprio ministro Alexandre de Moraes disse um dia desses numa palestra, reconheceu que fake news é um conceito subjetivo. Por que é subjetivo? Porque depende. A verdade, ela tem múltiplas facetas. A verdade, ela pode evoluir. Você hoje tem uma verdade, que é uma verdade jurídica de um processo. Lula culpado, condenado, processado e condenado. E depois essa verdade evolui para uma outra, que é diametralmente oposta. Lula descondenado. Então existe a verdade jurídica, existe a verdade histórica. A própria esquerda, ela é revisionista. Quando você retira aí, né, de praça pública, estátua, em homenagem a pessoas, a nomes, né, históricos aí que são considerados
escravocratas, etc. e tal, você está fazendo esse revisionismo. Então a história também, a verdade histórica, ela também é mutável, porque você vai descobrindo novas nuances, às vezes, em relação a determinados episódios. Assim como a verdade jornalística também. Aliás, muda todo dia, a verdade política muda. Então, esse conceito em relação a fake news, ele é impossível de você colocar numa caixinha. Então, quando a gente olha como está sendo tratado, como estão sendo tratados, né, diversos itens dessa pauta, né, de movimentos contra a democracia. O que a gente está falando exatamente? Porque se o próprio judiciário, se o próprio STF não faz diferença entre o sujeito que estava se manifestando, entre o pipoqueiro que estava no meio da manifestação e entre o outro que quebrou, que depredou, que defecou em cima da mesa de um ministro, a gente está ignorando, inclusive, o próprio Código Penal. Está ignorando a necessária individualização de condutas. É muito preocupante o que está acontecendo. Por quê? Porque isso está acontecendo, primeiro, num momento muito sensível da nossa história, em que ocupa a presidência um sujeito que se acha no direito de se vingar de um sistema político, jurídico, midiático que o condenou e usa a máquina para essa revanche. É o mesmo sujeito que propõe essa alteração aqui, legal, e é quem elogia a democracia na Venezuela, é quem elogia Cuba, Nicarágua, a Rússia, regimes ditatoriais, autocratas, seus colegas tiranos, que ele gosta de receber com honras de chefe de Estado. Então, uma legislação como essa, ser proposta por um sujeito que parece desconhecer as balizas fundamentais do Estado Democrático de Direito, já deixa toda essa situação muito delicada. E aí eu quero também chamar a atenção, Daniel, rapidamente aqui, porque nós temos um texto que revisa o Código Penal, ele está parado, né? Um texto de 2012 que está parado lá na CCJ, do Davi Alcolumbre, sem designação de relator até hoje. Então a gente precisa, primeiro, respeitar um texto que foi feito por juristas, que foi fruto de um grupo de trabalho e que precisa ter uma tramitação devida. E para finalizar, há uma incoerência, uma hipocrisia muito grande nesse debate, porque essa mesma esquerda que propõe um aumento de penas aí desses supostos crimes, ela é a mesma esquerda que faz um discurso de que nós vivemos num país muito punitivista, em que é preciso combater o encarceramento em massa. Então, no final das contas, trata-se de guerra política. É isso, conjunto de medidas chamado Pacote da Democracia em destaque, em análise aqui. Estávamos tratando há pouco, né, antes do intervalo, sobre o projeto de lei que protege presidente e ministros do Supremo Tribunal Federal, o Pacote da Democracia que foi anunciado hoje pelo governo federal. O Thiago Pavinato já tratou disso ao longo da programação, sobretudo no programa Linha de Frente, e eu queria perguntar para ele o que achou desse conjunto de medidas que se chama Pacote da Democracia. Muitas nuances, muitos detalhes, muitas críticas também nas redes sociais, viu, Pavi? Abjeto, fascista, preocupante. Isso é um ensaio, isso é uma declaração de que o Partido dos Trabalhadores, chefiado pelo magnífico presidente, como ele gosta de ser chamado, Luiz Inácio Lula da Silva, quer instaurar no Brasil, não digo nem uma ditadura comunista, mas sim uma ditadura fascista com um dirigismo estatal. E explico por quê. Esse pacote, chamado de Pacote da Democracia, que foi anunciado por Lula e Flávio Dino, que é um ex-juiz. Me dói o coração notar que um ex-juiz possa assentir com medidas como essa. Me preocupa demais que o ministro da Justiça
diga com orgulho que faz parte da elaboração desse pacote. Esse pacote, que é uma bomba muito mais letal do que a bomba que se imagina que talvez exista no Capitólio nos Estados Unidos, porque esta bomba, que é este pacote da democracia relativa, pergunto eu, porque Lula já disse que a democracia é um conceito relativo, que é democracia para mim, pode não ser para você, igual o conceito do lugar onde o sol não bate, mas tem cabelo. O pacote da democracia me lembra muito do pacote anticrime, que na verdade era um pacote pró-criminoso. A lei anticrime aprovada em 2019 é uma lei pró-criminoso. Da mesma maneira, esse pacote da democracia é um pacote contra a democracia. Seus aspectos principais: de 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos. O que é organizar? O que é liderar? Se eu fizer um post, vai ter uma manifestação tal dia. E essa manifestação, sem que você saiba, acarreta um quebra-quebra, acarreta em outros crimes, porque você postou e teve muitas curtidas, você é um líder ou um organizador, 6 a 12 anos de prisão. 8 a 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos. Se você vai à manicure, faz um pix para ela, e esta manicure ela vai a um ato que descamba em crimes, você será um financiador? E o que é pior, 6 a 12 anos para quem atentar contra a integridade física ou a liberdade do presidente, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara Federal e ministros do STF. 6 a 12 anos, se eu chegar e fizer, e não encostar no nariz, isso é um atentado contra a integridade física? Eu poderia quebrar o nariz do presidente, do vice-presidente, do ministro do STF, do Arthur Lira, do Pacheco. 6 a 12 anos, senhores. E a cereja deste bolo de merda, que é o pacote pela democracia, 20 a 40 anos. Ou seja, a própria Constituição diz que a penalidade máxima, o período máximo de encarceramento, não pode chegar a 40 anos. Mas isso aqui, 20 a 40 anos para quem atentar contra a vida do presidente, do vice, do presidente da Câmara, do Senado e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Percebam, para quem tentar fazer algo contra a integridade física ou tentar fazer algo contra a vida. Você não precisa nem consumar o crime. Tentar já pode te levar para a cadeia por 40 anos. Não que eu esteja aqui falando, nossa, você quer que atentem, você não quer que isso seja crime, isso já é crime. O que eu me pergunto é, o cidadão vale menos que estes senhores? Eu pergunto qual é o nome desse crime. Se do homicídio criaram o feminicídio, esse monstrengo de linguagem, vai se chamar o quê? Autoricídio? Safadocídio? Vai ser chamado de politicocídio? Não, deicídio, melhor, deicídio. Deicídio, assassinato de deuses, ou tentativa de deicídio, atentado contra deuses. E para piorar, senhores, esse projeto autoriza a apreensão de bens e o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros em casos de crime contra o Estado Democrático de Direito. Eu lhe pergunto aí em casa, existe crime favorável ao Estado Democrático de Direito? Presta bem atenção o que eles estão fazendo aqui, e isso começou com 8 de janeiro. Criou-se uma fantasia nesse país de dizer, mas são crimes contra a democracia, e você já viu estupro democrático? Você já viu assassinato democrático? Você já viu extorsão democrática? Estupro de criança democrático? Já viu? Já viu roubo democrático?
Isso é o ápice da estupidez que foi iniciada com o 8 de janeiro. Todo crime é antidemocrático. Todo crime é contra o Estado Democrático de Direito. Porque se o crime fere o direito, todo e qualquer crime, portanto, é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Agora nós estamos criando uma categoria para deixar traficantes numa situação mais tranquila, para deixar assassinos, pedófilos. Vou lembrar mais uma vez aqui o caso do ator José Dumont, ex-Global, que está respondendo a um processo por estupro de criança e que foi condenado por armazenamento de pornografia infantil com uma pena de 1 ano em regime aberto, porque ele é idoso e tem bom comportamento. É um velhinho que gosta de criança. Agora, a pena para quem estupra uma criança é menor do que a pena para quem atenta contra a integridade física dos deuses brasileiros, presidente, vice, presidente da Câmara, do Senado e ministros do STF. Isso é a escalada do fascismo. A Constituição manda: não haverá discriminação de qualquer forma. Os direitos humanos dizem: todos nós temos o direito fundamental à igualdade. Por que é que o atentado contra a minha vida, contra a sua vida, da sua mãe, do seu pai, de qualquer um do povo, vale menos do que um atentado contra a vida destes deuses? Por quê? Na história, nos países democráticos, existe alguma previsão como essa? Não, 1000 vezes não. Onde é que eu encontro previsões como essa? Bom, eu encontro, meus queridos, em Mussolini e em Hitler. Em Mussolini, em 1925, foi introduzido no Código Penal a punição para toda e qualquer pessoa que ofendesse o Duce, Mussolini, com a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. E depois de 1930, isso subiu para 1 a 5 anos. O ditador não pode ser ofendido. E quem atentar contra a integridade física e quem atentar contra a vida de Mussolini merece a pena de morte. Isso também é identificado pelo estudioso Martin Brossard, que fala das penalidades àqueles que fazem caricaturas de Hitler. Não se podia dizer nada contra Hitler. Hitler não podia sequer ser satirizado. E o que está acontecendo no Brasil? Quando a gente vê um pacote como esse, chamado de pacote pela democracia. O José Serra, em 2006, na campanha presidencial, ele tem uma frase que eu nunca esqueço. O PT, ele bate a carteira e sai gritando: pega ladrão. Eu lembro desta frase como se fosse ontem. O PT bate a carteira e pega ladrão. Aspas, José Serra. Logo, quando eu vejo Luiz Inácio Lula da Silva dizendo que Jair Bolsonaro era nazista, eu lembro desta frase: bate a carteira e grita pega ladrão. É o ladrão que grita pega ladrão. Seria este que está gritando olha o nazista, o nazista?